Então hoje, olha a responsa, hein? Mudando o formato justo comigo. Eu iniciarei fazendo a prece. Deus, Pai bondoso e misericordioso, suplicamos que nos envie nesta reunião os bons espíritos para nos ajudarem, nos orientarem e nos proteger. Afaste de nós, meu Pai, os espíritos que possam nos induzir ao erro e nos conceda a luz necessária para diferenciarmos a mentira da verdade. Afaste igualmente, Pai, os espíritos ignorantes, encarnados ou desencarnados, que tentam lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Inspirai-nos, ó Pai, a indulgência e a benevolência para com os nossos irmãos, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Faça que nós sintamos e reconheçamos a sua influência salutar e iluminada em todos nós nesta reunião. Que assim seja. Bom, hoje, como a Valéria já adiantou, e de uma forma muito humilde, já que eu não sou o dono da verdade e não me envergonho de dizer que ainda sou um principiante no estudo do Espiritismo, eu gostaria de apresentar para vocês a minha visão pessoal dos 10 princípios que norteiam essa doutrina tão maravilhosa. Eu adianto que há diversos números apresentados como resumo da doutrina espírita. Por exemplo, Kardec apresentou 5 pilares da doutrina espírita no começo do Livro dos Espíritos, ou 5 princípios básicos. Tem gente que aponta os 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Essa lista da qual vou falar não é nem de 5, tampouco de 15, mas de 10 princípios, que eu, Ricardo, entendo como sendo o resumo desta doutrina. Vamos a eles? 1. Para o Espiritismo, Deus existe. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Para o espírita, Deus não é um ser, não é Jesus, não tem forma. Deus é a inteligência suprema, o causador de tudo que existe no Evangelho. Então, Deus, não sendo uma pessoa, não possui as características de cada um de nós, pessoas encarnadas no mundo de provas e expiações. Deus não tem raiva, nem orgulho, nem irritação, nem desejo de vingança. Ele não é ou é fiel. Ele não negocia conosco, muito menos está sujeito a ser passado para trás se a gente for negociar com ele. Na verdade, nós não temos o real entendimento do que é Deus, porque ainda estamos muito distantes dele. Seria como querer que uma criança na pré-escola já entendesse como é a vida de um estudante no doutorado de uma universidade. Bom, esse foi o primeiro ponto. Deus existe. Segundo ponto, o espírito é imortal, nunca morre. Então, para o espiritismo, a imortalidade dos espíritos constitui um dos seus princípios fundamentais. E eu não estou falando do nosso corpo, que é perecível, que definha e que morre. Para o espiritismo, não existe ressurreição, ou seja, não há como nosso corpo material ressuscitar, ressurgir das cinzas. Mas eu falo do nosso espírito, esse sim que é imortal. Nosso espírito, ou se preferirem dizer nossa alma,
sobrevive ao fenômeno da morte e prossegue em sua marcha sem fim rumo à perfeição, que é a meta para a qual todos nós fomos criados por Deus. Embora a imortalidade da alma seja ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar essa evidência, como através de fatos comprovar a sua realidade. Princípio terceiro. Cada espírito passa por várias encarnações até se purificar. A reencarnação é uma oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo nosso próprio destino. A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isso é, sem a noção e sem o conhecimento do que é o bem e do que é o mal, mas com igual aptidão para tudo. Ao longo das encarnações, o espírito vai cometendo erros, aprendendo, refletindo e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. A reencarnação se dá sempre num corpo humano e jamais na de um corpo animal. Isso porque a reencarnação é progressiva, mas às vezes estacionária, mas jamais regredimos. Princípio quarto. Muitos planetas são habitados. No Espiritismo a gente fala muito de mundos habitados, mas são os planetas. Segundo nos revelam os espíritos, a Terra não é o único planeta habitado. Aliás, seria um baita contrassenso acreditar que de um dos 10 septilhões de planetas que se imagina haverem no universo, 10 septilhões é acima de hexatilhões, tá? Então, nós estamos falando de 10 vezes 10 milhões de quintilhões. O negócio é um absurdo. Seria um contrassenso a gente achar que só um planeta de todos esses é habitado. Somente a Terra ser habitada. Tem muita gente que acredita que os extraterrestres irão invadir a Terra. Vários filmes já foram produzidos com esse tema. Bom, se você é um espírita estudioso, você já sabe que tem muito extraterrestre na Terra hoje. Só que como espíritos e não como seres encarnados. O futuro dos filmes, se a gente entender o espírito dos extraterrestres, já está acontecendo. E digo mais, muitos de nós viemos de outros planetas. Poderíamos ser considerados há muitas encarnações atrás como extraterrestres. Quinto princípio desse meu resumo. Desencarnados e encarnados interagem constantemente. Prestem atenção nessas 3 frases que eu tirei da introdução do Livro dos Espíritos, escrito por Kardec em 1860. Primeira frase. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Segunda frase. Abre aspas. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Kardec já tinha escrito isso. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos apoiam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os espíritos maus nos impelem para o mal,
É para eles um prazer nos ver cair e ficarmos parecidos com eles. Terceira frase. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, as claras. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumento. Kardec fala da mediunidade. Essas frases explicam tudo, certo? Da influência que os espíritos fazem sobre nós, interagindo desencarnados e encarnados. Sexto tópico dessa minha listinha. Espíritos e planetas evoluem, mesmo que demorem. Nas novas encarnações, o espírito pode decair em posição social, mas não como espírito. Eu vou explicar. Ele pode mudar de uma encarnação sendo senhor para numa outra sendo servo. Numa sendo rico, para outra sendo pobre. Numa sendo homem, na outra sendo mulher. Mas ele sempre está buscando progredir em sabedoria e moralidade. Por isso que para o Espiritismo há 3 ordens de espíritos. Eu não vou falar das classes, só das ordens. A primeira ordem, que é dos espíritos puros, a segunda ordem dos bons espíritos e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Por que existe essa questão de ordem? Porque nós estamos galgando evolução, galgando ordens, conforme a gente vai passando pelas nossas encarnações. Com exceção dos espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, todos os outros devem reencarnar várias vezes para se aprimorar. Tem isso. Espírito puro não reencarna mais, tá? Mas os outros sim. E assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a evolução do planeta são exilados em planetas mais atrasados. Esse exílio não significa uma condenação de Deus ou um retrocesso na evolução dos espíritos, que eu disse que não existe, mas sim uma nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em uma outra escola. Naquela foram reprovados. Os espíritos estão classificados, os planetas estão classificados, vamos lá, em primitivos, que são aqueles planetas dedicados, destinados às primeiras encarnações da alma humana. O planeta Terra já foi um planeta primitivo. Aí nós temos os planetas ou mundos de provas e expiações, onde predomina o mal. É onde estamos agora, planeta Terra. Aí a próxima classe é dos mundos, planetas de regeneração. Nestes, as almas ainda têm que expiar, tá? E elas buscam forças, novas energias nesses planetas para expiar os erros que ainda lhe restam, repousando das lutas. A Terra deve passar a ser, talvez entre 30 e 70 anos, um planeta de regeneração. Aí nós temos como quarta categoria os planetas felizes, onde o bem sobrepuja o mal, aí inverteu com expiação e provas. E, finalmente, os planetas celestes ou divinos, onde vivem os espíritos depurados, onde reina somente o bem. Então, o item 6 fala que espíritos e
planetas evoluem, ok? Item 7. Livre-arbítrio é lei de Deus, junto com a lei de causa e efeito. O que eu estou querendo dizer aqui com esse princípio? O livre-arbítrio é a liberdade moral do homem. O livre-arbítrio, é a faculdade de nós nos guiarmos conforme a nossa vontade, realizando os nossos atos conforme o nível de adiantamento moral que tenhamos conquistado. Também no estado de espírito, não só encarnado, mas desencarnado, há o livre-arbítrio. E é em virtude dessa faculdade que livremente escolhemos as características da nossa nova encarnação e as provas que julgamos adequadas que passemos para o nosso adiantamento. Aqui eu abro um parênteses para lembrar que muitos dos perrengues que tivemos e temos nessa vida, nessa encarnação, foram escolhidos por nós mesmos para quitarmos débitos de nossas vidas passadas, ou para colocarmos à prova o aprendizado dessas lições. Só que quando encarnamos, esquecemos disso e de todo o resto. Daí, quando o fardo pesa, às vezes nos revoltamos contra Deus. Tem lógica essa revolta se fomos nós que pedimos, antes de encarnar, os pepinos ou os perrengues dessa vida? Deus, sendo soberanamente justo e bom, definiu o livre-arbítrio como lei imutável, que dá o direito de escolha para todos, mas cobra com justiça os resultados de nossas atitudes, sejam elas boas ou más. Então, vale o ditado: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Acabando, gente. Agora, item 8. Devemos amar incondicionalmente e sermos caridosos. A doutrina espírita entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas ao auxílio material. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos. Aprender a amar incondicionalmente, sem querer nada em troca, sem querer retribuição, e desenvolver a caridade é o que nos torna verdadeiros espíritas. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Jesus disse, com muita propriedade, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. E esse tópico é importante porque, esse 8º tópico, porque ainda tem muita gente que diz que o espiritismo é ciência, é filosofia e não tem um aspecto da moral, da religião. Então, para mim, esse tópico 8 é fundamental. Tópico 9. Felicidade não é para o nosso atual estágio evolutivo. Isso é uma notícia, às vezes, difícil de dar para quem está começando no espiritismo. E eu vou explicar por quê. Muitos acreditam que a felicidade no nosso planeta poderia ser plena, poderia ser completa e absoluta, tal qual alguns filmes que passam à tarde na televisão, onde o final é sempre feliz.
essa felicidade plena não é deste mundo. Por quê? No capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a justificativa para a frase que Jesus disse a Pilatos quando foi questionado se ele era rei, pelo próprio Pilatos. Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta como a meta que a humanidade deve buscar e alcançar. A resposta de Jesus também nos faz considerar a existência de outros mundos, onde a vida prospera em condições diferentes daquelas que temos aqui na Terra. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do tema Há muitas moradas na casa de meu Pai, podemos ver que a casa do Pai, Deus, é o universo, onde existem diversas categorias de mundos habitados, como eu acabei de comentar com vocês aqui. Cada um adequado às condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. Logo, o planeta Terra hoje se classifica como um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. Falamos disso. Como seria possível alcançar a felicidade completa num lugar que ainda predomina o mal? Se bem que, mesmo aqui na Terra, vivemos, ou seja, eu não quero dizer que não é para a gente buscar a felicidade, mas o que a gente vai vivenciar e já vivenciou aqui na Terra, né, é uma mistura de momentos de alegria e de tristeza, de felicidade e de amargura, de bem-estar e de sofrimento. Isso é típico do aprendizado que a gente tem que alcançar nessa nossa atual jornada evolutiva. Mas há exceções. Não são muitas, mas temos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontraram sim a felicidade em valores muito distantes de bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros eram felizes, mesmo sem as condições materiais que imaginamos como sendo necessárias para sermos felizes. Então eu pergunto, onde encontraremos a felicidade? Dentro ou fora de nós? A semente da verdadeira felicidade é o amor verdadeiro, o amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com Deus. Olha o item anterior retornando, o item 8. Se dermos prioridade ao perdão, à compreensão, à caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Finalmente, item 10, que eu acho um item bem relevante. Não existe acaso nem destino. Só a programação reencarnatória que escolhemos, mas esquecemos. Como esquecemos tudo antes de reencarnarmos? É grande a chance de que passemos a acreditar, tal qual o materialismo defende, de que tudo ocorre por acaso, por casualidade. Na resposta à pergunta 8 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz ser um absurdo alguém de bom senso acreditar que o acaso seja tão inteligente a ponto de ter criado toda a harmonia que rege o nosso universo. Afinal, o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria mais o acaso. Então, quem acredita no acaso necessariamente não acredita em Deus. Nada acontece por acaso.
tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos que trazemos pisadas na bola em nosso currículo de encarnações passadas. Portanto, sofremos as provas que pedimos antes de encarnar, por esse nosso currículo meio feinho. Mas a visão espírita de causa e efeito aponta que nós não somos necessariamente obrigados a resgatar pela dor o mal ou a dor que praticamos ou causamos aos outros. O Evangelho de Jesus nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. O resgate pode vir através do amor que desenvolvemos e que nos reabilita perante a nossa própria consciência. Logo, não há nada estritamente definido, tal qual um destino escrito nas estrelas, uma fatalidade, ou como dizem alguns, um karma. Assim, melhor do que dizer destino, segundo o Espiritismo, falemos em programação sujeita a alterações, entre aspas, conforme alterações essas em função das nossas atitudes. Bom, esses eram os 10 princípios, e eu queria, antes de terminar essa nossa conversa, e eu também peço que vocês fiquem muito à vontade para aceitar essa lista ou discordar dela, mas eu queria recapitular os 10 princípios, que, a meu ver, conseguem resumir, entre aspas, essa doutrina tão maravilhosa. Vamos lá? 1. Deus existe. 2. O espírito é imortal, nunca morre. 3. Cada espírito passa por várias encarnações até se purificar. 4. Muitos planetas são habitados. 5. Desencarnados e encarnados interagem constantemente. 6. Espíritos e planetas evoluem, mesmo que demore. 7. Livre-arbítrio é lei de Deus, junto com a lei de causa e efeito. 8. Amar incondicionalmente e sermos caridosos. 9. Felicidade plena não é para o nosso estágio evolutivo atual. E 10. Não existe acaso nem destino, só a programação reencarnatória que escolhemos, mas esquecemos. Agradeço-lhes por mais esse nosso bate-papo e gostaria de finalizá-lo lembrando-os da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Um ótimo final de semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse Evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos neste instante, em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, de Jesus. Vamos agradecer por essa explanação do Ricardo, muito boa. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos. E vamos, neste instante,
rogar aos amigos do plano maior, aos nossos mentores, anjos guardiões, que nos deem um passe, equilibrando todos os nossos chakras e centros de força, limpando, queimando e transmutando toda e qualquer negatividade. Rogamos que a luz do Pai envolva os nossos lares, trazendo a paz, o equilíbrio, o amor, a saúde. Que essa luz maravilhosa envolva os nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o planeta Terra. Que a luz de amor envolva a todos que se encontram em clínicas de dependentes químicos, orfanatos, clínicas de repouso. Que a luz de amor, de paz, toque a todos os corações que neste instante se encontram em desespero. Que essa luz de amor, de paz, de união, chegue a todos os países onde estejam havendo guerras. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares que neste instante se encontram em conflito. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento e o planejamento encarnatório de cada um. Rogamos às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que chegue até ao lar do Dr. Wagner, do Dr. José Augusto, auxiliando-os em sua recuperação. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os corações dos governantes, para que eles possam fazer o melhor pelo seu povo. Pedimos agora às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem nossas águas, que através destas águas possamos ter o fortalecimento no corpo físico, no mental e no espiritual. Pedimos, ó Pai, para que tenhamos uma excelente noite de sono, que tenhamos o nosso corpo físico reabastecido de energias salutares. Abençoa-nos com um excelente final de semana e que na próxima sexta-feira possamos estar reunidos em nome de Deus e de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar,
esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. É assim, Senhor.